Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar mais uma vez do aumento das tensões entre Israel e Irã. Portanto, nos últimos dias, tivemos o assassinato do líder do Hamas em território iraniano, Ismail Haniyeh, e, em consequência disso, o governo do Irã prometeu retaliar o Estado de Israel. Inclusive, o secretário de Defesa dos Estados Unidos já avisou ao governo de Israel que espera um ataque do Irã nas próximas 72 horas. Então, na verdade, é mais um capítulo dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio há décadas, que transformam essa região num verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. E uma guerra de grande escala entre Irã e Israel cada dia está mais próxima de acontecer, não só em função do assassinato do líder do Hamas em território iraniano, mas também em função de um conjunto de acontecimentos que colocaram ao longo dos últimos anos os dois países numa reta ou numa trajetória de colisão. E sendo assim, há de se esperar a qualquer momento a escalada do conflito lá no Oriente Médio, e essa escalada do conflito poderá desencadear uma guerra com envolvimento de vários atores, o que poderia, inclusive, também provocar o início da Terceira Guerra Mundial. Existe essa possibilidade? Claro que existe. Não podemos descartar. Essa possibilidade é grande no momento? No momento, ainda não. Tudo vai depender do ataque que o Irã prometeu fazer ao Estado de Israel e a coparticipação dos seus aliados que compõem o chamado eixo da resistência nesse ataque contra Israel e, consequentemente, a capacidade de Israel se defender desses ataques, que deverão utilizar mísseis balísticos, mísseis de longo alcance, drones, enfim. Então, tudo vai depender da capacidade da defesa de Israel em conter esse iminente ataque do Irã e seus aliados e o poder de resposta de Israel aos países que participarem desse ataque contra o Estado de Israel. Lembrando que Israel é uma potência militar regional, é um país que tem excelentes equipamentos militares, uma tecnologia de guerra bastante avançada, não só na sua força aérea, mas também no seu exército. A Marinha de Israel não é tão grande assim, mas conta também com modernos meios navais. E nós temos um peso a favor do Estado de Israel, que é o seu arsenal de armas nucleares. Apesar do governo de Israel nunca ter assumido oficialmente que o país é detentor de armas nucleares, as grandes potências, os analistas internacionais especialistas em armamentos, afirmam que o arsenal de Israel deve contar, na atualidade, com um número de ogivas que oscilam de 200 a 400 ogivas nucleares.
e sendo assim, Israel, portanto, tem armas de destruição em massa, o que torna um ataque contra o Estado de Israel que possa lhe impor grandes perdas materiais e humanas, uma resposta dura que, no meu entendimento, inclusive, poderia levar o Estado de Israel a empregar armas nucleares contra o Irã ou qualquer outro inimigo que coloque em risco a segurança do Estado de Israel. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, mais uma vez lembrando que o canal Geogênio é apolítico, ele analisa os fatos independentemente de posição política a favor de um lado ou do outro. Eu aqui analiso os fatos da forma como eles estão sendo apresentados dentro do cenário político internacional. Então aqui nós temos as duas principais lideranças envolvidas em mais um capítulo que pode desencadear essa guerra de grandes proporções entre o Iraque e o Irã, que é o primeiro-ministro de Israel, aqui do lado esquerdo, Benjamin Netanyahu, e aqui o Ayatollah Khamenei, que é a principal liderança do Irã. Apesar do Irã ter um regime presidencialista, eu costumo dizer que o presidente lá no Irã é apenas testa de ferro, que quem manda mesmo são os ayatolás, que nesse caso é comandado nesse momento pelo Ayatollah Khamenei. E ele já determinou, inclusive, anteontem, que a Guarda Revolucionária Iraniana preparasse uma dura resposta contra Israel, razão pela qual esperamos a qualquer momento um grande ataque do Irã contra Israel. E lembrando que essa guerra vai envolver outros atores, que são os aliados do Irã e também os aliados do Israel, e dentro desse contexto, os Estados Unidos aparece como grande aliado, inclusive, por determinação do governo norte-americano, estão sendo deslocados nesse momento mais 12 navios de guerra para o Oriente Médio para dar apoio ao Estado de Israel e, consequentemente, quem sabe, dependendo da escalada da guerra, uma participação também direta dos Estados Unidos contra o Irã. Aqui nós temos, nessa imagem, os principais grupos extremistas apoiados pelo Irã na Palestina e no Líbano. Então, na verdade, o governo iraniano tem sido há muito tempo acusado pelo governo de Israel de não só fornecer apoio em armas a esses grupos extremistas, assim como também fornecer treinamento militar através do envio de guardas iranianos, Guarda Revolucionária do Irã, para treinar esses combatentes que fazem parte desses grupos extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel. Aqui do lado nós temos a logo do Hamas, que significa resistência islâmica, lembrando que o Hamas ele tem o seu braço armado, que se chama, na verdade, Es al-Din al-Qassam. Aqui nós temos a logo da Jihad Islâmica. Jihad Islâmica significa Guerra Santa. E aqui nós temos a logo do Hezbollah, que significa Partido de Deus, lembrando que o Hezbollah ele está presente no território libanês e a Jihad Islâmica e o Hamas têm como principal área de atuação
a faixa de Gaza. Então, esses três grupos extremistas aparecem nesse cenário como aqueles de maior relevância. Todavia, existem outros grupos extremistas apoiados pelo Irã, inclusive da própria Palestina, que contam não só com a ajuda financeira do Irã, assim como também através do treinamento militar e envios de armas, a preparação dos combatentes pela Guarda Revolucionária do Irã para enfrentar Israel, porque assim como esses grupos extremistas, o Irã prega a destruição do Estado de Israel, razão pela qual a cada ano que se passa fica mais próxima uma guerra entre Israel e Irã, lembrando também que dentro desse cenário existe um outro fator de preocupação para o Estado de Israel, que é o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, inclusive com a possibilidade iminente do Irã vir produzir a bomba atômica, que poderia desencadear um ataque preventivo de Israel para que o Irã não utilizasse essa arma de destruição em massa contra o seu Estado. E sendo assim, nós temos um cenário de extrema preocupação que aumenta as tensões não só no Oriente Médio, mas também aumenta as tensões dentro do cenário internacional. Aqui nós temos, para que vocês possam melhor compreender essa temática, por que nos últimos meses aumentaram as tensões ali na região do Oriente Médio, principalmente na questão que envolve Israel e o povo palestino. Isso se deve ao fato do Hamas e da Jihad Islâmica terem promovido no dia 7 de outubro de 2023, que é o Shabat, que é o dia sagrado para os judeus, um ataque contra Israel, e esse ataque culminou com a morte de mais de 1.200 judeus, incluindo-se aí crianças, mulheres, idosos, militares, e, de acordo com a inteligência de Israel, mais de 200 judeus foram sequestrados, razão pela qual, após esses ataques feitos pelo Hamas e a Jihad Islâmica, o governo de Israel prometeu uma vingança, uma retaliação muito dura e a destruição do Hamas e da Jihad Islâmica. E sendo assim, teve início a mais uma guerra entre judeus e palestinos nessa região. Guerra esta que está se estendendo até os dias atuais e que já deixou entre os palestinos mais de 35 mil vítimas fatais entre civis e militares. E entre os judeus, mais de 1.300 mortes, claro, incluindo-se aí aqueles que foram assassinados no dia 7 de outubro de 2023. Então, em função desses ataques promovidos pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, Israel iniciou um ataque à faixa de Gaza, dando uma dura resposta ao Hamas e à Jihad Islâmica, e isso fez com que outros atores, direta ou indiretamente, se envolvessem nesse conflito, como, por exemplo, os Houthis lá no Iêmen, que lançam drones e foguetes contra o Estado de Israel, e esses drones e foguetes são normalmente abatidos. Só agora, recentemente, há coisa de 3 semanas atrás, que um drone lançado pelos Houthis atingiu a capital de Israel, Tel Aviv, matando uma pessoa e deixando outras feridas, razão pela qual, no dia seguinte, Israel atacou
o mais importante porto do Iêmen, causando um rastro de destruição, inclusive nos depósitos de petróleo, e deixando aproximadamente 100 de pessoas feridas e vários mortos após esse ataque, que foi uma retaliação feita por Israel ao ataque promovido pelos Houthis. Mas o principal ator que nesse momento vem apoiando o Hamas e a Jihad Islâmica nessa guerra contra Israel é o Hezbollah, sediado no Líbano. Inclusive, o Hezbollah tem lançado foguetes e drones contra o norte de Israel, e Israel tem promovido as devidas retaliações contra membros do Hezbollah, inclusive matando importantes comandantes, importantes lideranças, e de acordo com as informações das Forças de Defesa de Israel, as IDF, Israel já teria eliminado mais de 300 extremistas pertencentes ao Hezbollah, e dentro desse conjunto incluindo-se aí comandantes, lideranças e enfim. E com essa escalada agora mais recente do conflito, o Hezbollah já anunciou que vai participar em conjunto com o Irã do ataque contra Israel, e a resposta de Israel contra o Líbano deverá ser duríssima e infligir enormes perdas materiais e humanas ao Hezbollah, infelizmente, civis que se encontrarem nas proximidades dos alvos que serão atacados por Israel. Aqui nós temos essa imagem da cidade de Gaza, nas primeiras semanas após o início da guerra entre Israel, o Hamas e a Jihad Islâmica. As cidades e povoados palestinos localizados na faixa de Gaza sofreram, assim como vem sofrendo até hoje, pesados ataques da Força Aérea de Israel e também do Exército e da Marinha de Israel. E aqui, por essa imagem, você pode perceber a quantidade de edificações destruídas e semi-destruídas, e, de acordo com o governo de Israel, o Ministério de Defesa de Israel, os alvos atacados pelas IDF são alvos que estão direta e indiretamente relacionados à infraestrutura do Hamas e da Jihad Islâmica. Lembrando que esses dois grupos desenvolveram uma grande rede de túneis subterrâneos na faixa de Gaza, o que, de certa forma, dificulta as operações militares de Israel na tentativa não só de libertar os reféns sequestrados que ainda estão vivos, assim como eliminar o Hamas, ou seja, capturar ou eliminar lideranças e combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica. Aqui nós temos o ataque do Irã no dia 13 de abril de 2024, foi uma retaliação ao ataque ao consulado iraniano na Síria no dia 1º de abril de 2024. Então, recentemente, essa aula está sendo gravada no dia 3 de agosto de 2024, portanto, mês 8, aproximadamente 4 meses atrás, Israel atacou o consulado do Irã na Síria, matando um importante comandante da Guarda Revolucionária do Irã e outros militares. No total, de acordo com as informações mais recentes, morreram 8 pessoas no consulado do Irã, localizado na capital da Síria, em Damasco. E como o Irã prometeu e estava prometendo, ameaçando Israel dentro dessa questão dos ataques promovidos pelas IDFs às bases iranianas localizadas na Síria, o governo iraniano já havia prometido que, caso voltasse a acontecer um novo incidente, que o Irã
iria atacar o Estado de Israel. E no dia 1º de abril, as IDFs atacaram o consulado do Irã na capital síria, em Damasco, matando não só o comandante da Guarda Revolucionária, o general, assim como outros militares. E o Irã prontamente atacou Israel dias após, lançando inúmeros mísseis de cruzeiro, lançando mísseis de longo alcance e uma grande quantidade de drones. Não se sabe até hoje ao certo a quantidade de drones e mísseis que o Irã lançou contra o Israel. Se sabe que esses mísseis e drones foram abatidos no transcurso das suas viagens em direção a Israel, lembrando que o Irã está a mais de 2.000 quilômetros de distância de Israel, portanto, teoricamente, tempo suficiente para que o sistema de defesa aéreo de Israel pudesse interceptar esses mísseis e esses drones. Lembrando que esse processo de interceptação também contou com o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, bases americanas localizadas na Jordânia, na Arábia Saudita, no Iraque, aviões norte-americanos e também aviões da Inglaterra interceptaram parte desses mísseis e drones e as IDFs completaram o serviço. Aqueles que atingiram o Estado de Israel caíram em locais despovoados, não causando assim nenhuma vítima. Portanto, foi um ataque que acendeu o alerta às IDFs, sim, claro que foi, deixou a população de Israel preocupada, claro, as pessoas foram para os abrigos subterrâneos e lá permaneceram por horas, algumas por dias, sob aquela tensão de que o Irã promoveria outros ataques, colocando suas vidas em risco. Não se sabe até hoje se Israel retaliou, se sabe que uma base aérea do Irã foi atacada no dia seguinte, mas até hoje não se sabe ao certo quem promoveu esse ataque. Eu acredito que tenha sido as IDF, porque Israel utiliza os caças F-35 que são invisíveis nas telas de radar. Então Israel pode utilizar seus caças F-35, entrar no espaço aéreo do Irã sem ser notado pelos radares e atacarem alvos específicos. Lembrando também que Israel conta com um arsenal de mísseis de longo alcance da categoria Jericó, que pode atingir qualquer ponto do território iraniano. Mas Israel não utilizou esses mísseis para atacar o Irã. Aqui nós temos o estupim da crise atual, que foi o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, morto agora recentemente no Irã. Ele estava lá para representar o Hamas na posse do novo presidente do Irã, assim como autoridades de outros países do Oriente Médio, de vários países do mundo, inclusive o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, estava lá na solenidade de posse do presidente do Irã. E o que aconteceu depois disso é que o Haniyeh foi assassinado. Uma bomba explodiu na casa onde ele se encontrava alojado, que era uma residência para veteranos de guerra do Irã, uma área que tem várias residências onde vivem veteranos de guerra do Irã. Ele estava ali alojado. A princípio, o governo iraniano disse que foi um ataque aéreo, feito provavelmente com um drone, poderia ter sido feito também com um caça F-35, mas as últimas notícias que foram publicadas, inclusive pelo New York Times, lá dos Estados Unidos, o importante jornal norte-americano, é que uma bomba tinha sido instalada naquela residência há cerca de 2 meses atrás e
foi detonada à distância, causando não só a morte do Haniyeh, assim como também de um dos seus guarda-costas. E em função do assassinato do líder do Hamas em território iraniano, o governo do Irã prometeu retaliar Israel, atacar Israel, e o Ayatollah Khamenei, como eu disse ainda há pouco, ordenou a Guarda Revolucionária do Irã a preparar o ataque contra o Estado de Israel. E é esperada para as próximas horas ou os próximos dias um pesado ataque. Eu acho que hoje, por ser o Shabat, um dia religioso para os judeus, provavelmente esse ataque será feito ao longo do dia. Nem sei se já começou, mas provavelmente será feito ao longo do dia, mas provavelmente no final da tarde, lá em Israel, período da noite, final da tarde, período da noite, como foi o outro ataque feito pelo Irã contra Israel. Aqui nós temos as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, lembrando que Israel é o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, e a presença militar dos Estados Unidos aqui, em Omã, nos Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, Jordânia, Síria, Arábia Saudita, é importante porque o Irã está aqui, ó. Então o Irã está aqui. Então o disparo desses mísseis e drones feitos pelo território iraniano terá que cruzar áreas onde nós temos bases militares dos Estados Unidos, com aviões, com sistemas antimísseis e tudo mais. Então, isso de certa forma também ajuda Israel a conter esse ataque do Irã. Claro que drones e mísseis passarão por esse sistema de defesa, nem todos serão derrubados, mas isso de certa forma alivia a pressão sobre as IDFs, que têm mais condições de derrubar aqueles mísseis e drones que porventura alcancem o Estado de Israel. Lembrando que Israel é o mais importante aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio e que o governo norte-americano se compromete a defender Israel em caso de uma agressão armada feita por qualquer país árabe. Aqui nós temos o eixo da resistência, uma ameaça à segurança do Estado de Israel. O eixo da resistência é o nome que se dá ao grupo de países que resistem à presença norte-americana no Oriente Médio e também resistem à existência do Estado de Israel. Então nós temos aqui o Irã como principal potência regional, uma das mais importantes potências regionais do Oriente Médio e a principal potência militar do eixo da resistência. Aqui nós temos o Iêmen, grande parte do território controlado pelos Huitis, que são apoiados pelo Irã, armados pelo Irã, treinados pela Guarda Revolucionária Iraniana. Nós temos aqui o Iraque, onde também existe a presença de grupos apoiados pelo Irã, que inclusive de vez em quando atacam bases americanas no Iraque. Nós temos a Síria, um importante aliado do Irã, que inclusive faz fronteira com o Estado de Israel. Nós temos o Líbano, sobretudo em função da presença do Hezbollah, que inclusive tem um poder bélico maior do que o próprio exército libanês. Segundo estimativas, o Hezbollah conta com efetivos militares na ordem de 100 mil combatentes e recebe muitas armas procedentes do Irã, da Síria e de outros países do Oriente Médio. E nós temos aqui a faixa de Gaza, onde a presença da Jihad Islâmica e principalmente do Hamas, que também recebem apoio direto e indireto do Irã. Então, dentro desse tabuleiro de xadrez, nós temos de um lado Israel, Estados Unidos e seus aliados, e do outro lado nós temos o eixo da resistência, comandado pelo Irã, que prega a destruição do Estado de Israel e deve participar em conjunto
nas próximas horas do ataque que deverá ser feito contra o Estado de Israel. Aqui nós temos uma visão geral de Israel e Irã. Então, a população, um pouquinho de geografia mais especificamente, população de Israel atual, 9.600.000 habitantes, população do Irã, 88.600.000 habitantes, claro que é dado aproximado. PIB, 525 bilhões de dólares de Israel, Irã 413 bilhões de dólares, portanto o PIB do Irã é menor. PIB per capita, Israel 54.931 dólares, Irã 4.669 dólares. Orçamento para a defesa, Israel 19 bilhões de dólares, Irã 7,4 bilhões, então Israel gasta 2 vezes mais que o Irã em defesa. Israel aplica 4% do seu PIB, o Irã 2% em defesa. Então isso aqui é um apanhado para que vocês tenham uma visão sobre a comparação de Israel e Irã. E aqui nós temos alguns dados referentes ao poder bélico do Irã, estimado, e o poder bélico de Israel, estimado. Então aqui nós temos Israel de um lado, Irã do outro. Então, soldados na ativa, Israel 170 mil, Irã 610 mil. Na reserva, Israel 465 mil, Irã 350 mil, perdão. Paramilitares, Israel 35 mil, paramilitares no Irã 220 mil. Pode perceber que o efetivo militar do Irã é maior do que o efetivo militar de Israel, até mesmo porque a população do Irã é muito maior do que a população de Israel. Israel conta com 8 tipos de mísseis balísticos e antitanque. O Irã conta com 14 tipos de mísseis balísticos e antitanque. Os mísseis de Israel, categoria Jericó, têm alcance que variam de 4.800 a 6.000 quilômetros, portanto, todo o território do Irã está no alcance dos mísseis Jericó. Os mísseis de maior alcance do Irã têm de 2.000 a 3.000 quilômetros, portanto, dentro do raio de ação que podem atingir o Estado de Israel. Blindados, Israel conta com 43.400 blindados, armados 650 mil. Irã conta com 35.700 blindados, armados 580. Reboques armados 650, Irã 2.000. Lançadores portáteis de mísseis, Israel 150, Irã 1.750, uma diferença muito grande. Caças de combate, Israel 328, Irã 222, lembrando que os aviões de Israel são muito mais avançados que os aviões iranianos. O Irã utiliza avião das décadas de 60, 70, poucos são os aviões mais modernos da Força Aérea do Irã. Apoio e treinamento 284, Irã 329, a maioria também aviões mais atrasados, ou seja, aviões com tecnologia inferior. A marinha de Israel é menor do que a marinha do Irã, apesar desses dados aqui não mostrarem isso. Israel tem 45 navios, né? Na verdade são barcos patrulha. Israel conta com 5 corvetas, e são navios um pouco maiores, o resto são barcos patrulhas, e 5 submarinos, agora está para receber o 6º submarino. O Irã tem muito mais barcos do que isso que está anunciado aqui, 21, e tem 19 submarinos. A maioria dos submarinos iranianos são pequenos, são submarinos de tecnologia inferior. Então, quando se compara o poder bélico de Israel com o poder bélico do Irã, você vai ter um disparate na questão tecnológica. Por exemplo, o sistema de defesa antiaérea de Israel conta com um domo de ferro, que é o Iron Dome, que é muito eficiente para derrubar drones e foguetes. Eles contam com o sistema Arrow,
que foi desenvolvido para destruir mísseis balísticos e intercontinentais, e agora Israel está desenvolvendo sistemas a laser, também com a finalidade de derrubar drones, mísseis de cruzeiro, mísseis intercontinentais, enfim. A defesa antiaérea do Irã é muito mais frágil que a defesa antiaérea de Israel. Portanto, num ataque em larga escala de Israel contra o Estado do Irã, as perdas do Irã seriam muito maiores do que as perdas de Israel no caso de um ataque do Irã e seus aliados. Isto se deve à grande diferença tecnológica que existe entre as Forças Armadas de Israel e do Irã. Então, moçada, vamos aguardar as próximas horas, os próximos dias, para que tenhamos, um raio-x completo dessa crise mais recente que está acontecendo no Oriente Médio, que está colocando em risco a paz e a segurança mundial, e tudo indica que teremos uma escalada da guerra no Oriente Médio, apesar da ONU e outros atores estarem agindo para tentar acalmar os ânimos e evitar essa guerra entre Irã e Israel. No mais, moçada, espero que tenham gostado desse vídeo. Dê aquela forcinha no canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, indique para os seus amigos, enfim. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!